Sejam bem-vindos à quinta aula do módulo Teoria 2.0. Nesta aula, estaremos aprendendo sobre os principais componentes do sistema de carga e partida do veículo, bem como seu princípio de funcionamento. O comutador de ignição, também conhecido como cilindro, é onde inserimos a chave para ligar os acessórios e dar partida no veículo. Se trata de um conjunto de 3 chaveamentos, onde cada posição de seus 3 estágios liga e desliga determinadas chaves. O comutador recebe a alimentação da bateria no pino 30. No primeiro estágio, mantém todos os pinos desenergizados. No segundo estágio, o pino 30 fecha o contato com o pino X e alimenta o 15. No terceiro estágio, o pino 30 fecha o contato com o pino 50. Desliga o pino X e mantém alimentado o pino 15. Porém, como observamos na prática, o comutador retorna ao segundo estágio automaticamente por meio de uma mola, depois de acionar o motor de partida. Toda a alimentação que sai do pino X é conhecida como pós-chave. O sistema de partida do veículo conta com o sistema imobilizador, que pode mudar de configuração de uma montadora para outra, porém com o mesmo objetivo, de evitar o furto do carro. Dentro das chaves do veículo, possui um componente eletrônico conhecido como transponder. Este tem o objetivo de, quando energizado, responder a um código enviado pelo imobilizador, enviando outro código para verificação das chaves pertencentes ao proprietário do veículo. Quando o comutador se encontra no segundo estágio, a linha 15 alimenta o imobilizador e a ECU. O imobilizador, por sua vez, energiza uma bobina presente no comutador para gerar um campo magnético. O transponder da chave converte novamente o campo magnético, também por meio de uma pequena bobina, em energia elétrica para o seu funcionamento. O transponder energizado recebe e envia um código verificador ao imobilizador. O imobilizador, por sua vez, repassa a informação para a ECU, poder liberar o funcionamento dos bicos injetores. O motor dará partida normalmente, mesmo que o código não seja verificado, porém desligará logo em seguida, já que os bicos se encontram desenergizados. Uma luz indicadora no painel ficará acesa se o sistema não reconhecer a chave pertencente ao proprietário. Os componentes bloqueados pela ECU podem variar de um modelo de mobilizador para outro. A bateria é responsável por armazenar a energia e liberá-la no momento de partida do motor, além de fornecer energia para os componentes elétricos de iluminação e acessórios quando o motor estiver desligado. Esta também é capaz de absorver picos de tensão, para evitar danos aos outros componentes. As baterias automotivas são dispositivos capazes de transformar a energia química em energia elétrica em um processo de conversão, podendo carregar e serem descarregadas. O componente responsável pela recarga da bateria é o alternador, que entra em funcionamento junto com o motor a combustão. As baterias mais comuns nos automóveis são as baterias de chumbo. Os materiais ativos da bateria de chumbo são o peróxido de chumbo da placa positiva, o esponjoso e altamente poroso chumbo da placa negativa e o eletrolito composto de ácido sulfúrico diluído. O eletrolito é ao mesmo tempo condutor de íons para carga e descarga. O peróxido de chumbo e poroso de chumbo assumem, em relação aos eletrolíticos, tensões elétricas típicas, cujas magnitudes são iguais à soma das tensões das células mensuráveis em seus polos por fora. Ela é de aproximadamente 2 volts, em repouso, devendo subir ao ser carregada e descarregada com carga, para compensar as quedas de tensão na resistência interna. Na descarga, o peróxido e poroso de chumbo são convertidos junto com o ácido sulfúrico em sulfato de chumbo e a densidade do eletrolito abaixa. Durante a carga, os materiais ativos são reconstruídos a partir do sulfato de chumbo. A estrutura da bateria consiste na união de 6 células ligadas em série, que estão montadas em uma caixa de polipropileno separadas entre si por divisórias. Uma célula se compõe de um jogo de placas positivas e negativas, bem como um material isolante
microporoso entre elas. O eletrolito preenche os espaços livres nas células e os porosos das placas e separadores. Polos terminais, células e os conectores entre as placas são de chumbo. Os conectores entre as células passam através de aberturas seladas nas paredes separadoras das células. A tampa da caixa, aplicada pelo processo de vedação a quente, fecha a caixa por cima. Nas baterias convencionais, cada célula tem um tampão, que serve para o primeiro enchimento de água, a manutenção e a evacuação dos gases de carga. As baterias livres de manutenção aparentemente são fornecidas totalmente fechadas, mas também precisam de aberturas para a evacuação dos gases. Existem as baterias seladas, free, que não precisam de manutenção em relação ao fluido de bateria, pois segundo o fabricante pode durar toda a vida útil. E existem as baterias não seladas convencionais, que precisam que verifique seu nível de fluido periodicamente de acordo com as orientações do fabricante. Todas as baterias se descarregam independente se estiverem em uso ou não. Isso acontece porque mesmo que nenhum componente elétrico esteja captando energia, as reações eletroquímicas continuam ocorrendo em seu interior. Uma bateria carregada deve apresentar uma tensão maior que 10,5 volts, podendo condenar uma bateria caso esta descarregue rapidamente. As baterias são classificadas quanto à capacidade em ampere-horas, capacidade de reservas RC e capacidade de corrente de partida a frio CCA. A capacidade em amperes-horas é a capacidade de que a bateria tem de fornecer corrente elétrica durante 1 hora. Por exemplo, a bateria Moura M50ED permite o consumo de 50 amperes-horas. Se com o veículo desligado o consumo de corrente do carro for igual a 10 amperes-horas, então a bateria após 5 horas de funcionamento se esgotará. A capacidade de reserva RC é dada em minutos e informa o tempo que a bateria pode manter o carro em funcionamento em caso de ausência do funcionamento do alternador. Em uma descarga constante de 12 a 10,5 volts com consumo de 25 amperes-horas. O CCA é uma sigla em inglês que traduzida significa corrente de partida a frio. Essa medida designa a quantidade de corrente que a bateria pode fornecer no momento de partida do carro. Caso o valor do CCA não seja apropriado para o sistema, este pode vir a se danificar. A durabilidade da bateria não depende somente dos valores informados nesta, mas também da qualidade dos elementos usados pelo fabricante para sua confecção. Algumas baterias ainda possuem a classificação CA, que ainda não possui regulamentação, mas mede a corrente de partida a temperatura de 25 graus Celsius. Chegamos ao fim da primeira parte da aula sobre sistema de carga e partida. Na segunda parte, estaremos conhecendo sobre alternadores e motores de partida.